Olá pessoal, dentre tantas perguntas que eu recebo, uma tem se tornado constante, então eu quero compartilhar um texto da Escritura que é muito claro e assim espero ajudar o maior número de pessoas possível. Então eu quero ler com vocês aqui um trecho que se encontra em Marcos, no capítulo 4, nos versos, a partir do 11, né? Marcos 4, 11. E ele disse-lhes: a vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora todas estas coisas são apresentadas por parábolas, para que vendo eles possam ver e não percebam, e ouvindo eles possam ouvir e não entendam, para que a qualquer momento eles não se convertam e seus pecados sejam perdoados. Então, esse é um trecho até que algumas pessoas têm dificuldade de entender, né? É compreensível isso. Esse trecho é aquele onde Jesus conta ali a parábola do semeador. E ele vai dizer que o semeador ele sai a semear e vai semeando e a semente ela cai em diversos terrenos diferentes. Todo mundo conhece a parábola, não preciso aqui recitar. E no final tem aquela cena que é muito curiosa dos discípulos perguntando para ele o significado da parábola. E ele dá o significado é muito simples. E ele vai dando ali, né, o significado de cada um daqueles signos que ele utilizou na parábola. Mas esse ponto que eu li é um ponto curioso porque responde um questionamento que muitas pessoas têm feito a mim, que é: Fernando, eu tenho um parente, eu tenho um familiar, eu tenho um amigo, né, eu tenho uma pessoa muito querida minha, e que eu sou cristão e ela não é, e o tempo tem passado e eu não sei mais o que fazer porque aquela pessoa não compreende o evangelho. Eu explico, ela até acha legal, acha interessante, mas nunca vem para a igreja, tem uma resistência. O que eu posso fazer, né? Então, essa situação é uma situação que ela só ocorre porque nós não temos uma compreensão do que seja o reino de Deus. Então, vamos lá, deixa eu tentar sintetizar aqui de alguma forma. Quando Jesus ele começa a sua pregação, ele começa ali na região da Galileia. Ele praticamente vai ter um ministério todo acontecendo na região da Galileia, que era a região na qual ele vivia. A cidade de Nazaré pertencia ali à região da Galileia. Ele vai então para as regiões mais povoadas, então, que eram ali ao redor do Mar da Galileia. Praticamente todo o evangelho se passa ali. E Jesus, nas suas pregações, ele vem anunciando o reino de Deus. É muito comum a gente estar lendo os evangelhos e encontra isso, né? O reino de Deus está vindo, eis que é chegado o reino de Deus, já chegou. Então Jesus está o tempo todo anunciando o reino de Deus. E nós temos aqui uma compreensão que é dificultada a nós, não por questões teológicas, porque a gente não lê a Bíblia direito, porque não entende, porque o Espírito Santo ainda não nos iluminou. Não, a questão não é essa. A questão é que falta a nós, e no Brasil a gente tem muitas dificuldades nesse sentido, falta a nós o conhecimento histórico daquele tempo e falta a nós também uma mente mais enriquecida no mundo da arte. Não podemos ignorar que quando a gente está lendo a Bíblia, estamos lendo um texto, né? Uma literatura. Aquilo ali não é uma gnose que vem ao longo do tempo. Nós temos aqui uma linguagem escrita, né? E essa linguagem escrita, ela, né, se compõe em uma das 6 artes clássicas, que é a literatura. Então, claro que uma pessoa que é uma pessoa versada em literatura, um bom leitor de poesia, de prosa, de teatro, é claro que ele terá mais facilidade de compreensão do texto da escritura. Então, nós temos no Brasil muito déficit, né, de leitura. Então, a leitura do texto bíblico também é prejudicada. Algumas pessoas acham que pelo fato de a Bíblia ser um texto sagrado, você não precisa entender de literatura, basta você orar e aí o Espírito Santo te ilumina. Claro que se Deus quiser fazer isso, ele faz isso até com uma jumenta, né? Mas não é o nosso caso. Então, o que falta entender? O que é a questão do reino? O que é o arauto? O que é o anúncio do reino? Então, veja, ali Jesus está, né, no primeiro século da era cristã, e o reino da Judéia compunha o Império Romano, aquele império que começa com Alexandre o Grande, se divide, né? O Império Grego, Helênico. Esse império vai virar o Império Greco-Romano, e aqui nós temos o Império Romano dominando ali da Península Ibérica até quase chegando na Índia. E dentro desse império há diversos reinos diferentes, e dentre esses reinos nós temos o reino da Judéia, né? Numa linguagem grosseira, né?
a terra de Israel. Então vamos ter ali a terra de Israel como nós conhecemos na Escritura. E nessa terra de Israel, Jesus está ali na região centro-norte desse território. E ali nós temos então o reino dos judeus, né? O reino da Judéia. Por isso Jesus vai ser intitulado lá no final, né, como o rei dos judeus. Então ele é o rei desse reino dos judeus, né? Seria o rei do reino dos judeus. Então o que nós temos aqui é Jesus pregando a chegada de um outro rei. Então a pregação que Jesus traz é a pregação de que, olha, está vindo aí um outro reino. Nós sabemos o que é um reino. Um reino é um domínio, ele é geográfico, né? O reino, ele vem por meio daquele que reina e que ele vem guerreando, ele vem vencendo. E como ele vem vencendo, ele vem conquistando. E à medida que ele avança e ele ganha território, ele vai conquistando e transformando aquele território que não é seu em um território do seu reino. Assim Alexandre o Grande fez, por exemplo, e tantos outros conquistadores, como Napoleão Bonaparte, enfim. Jesus está anunciando a chegada de um novo reino. Esse anúncio que Jesus faz é um anúncio muito comum no reino da Judéia. Você veja, por exemplo, que o território de Israel que eles estão ocupando não era naturalmente deles, né? Esse território era ocupado por diversos outros reinos, que quando os descendentes de Jacó saem do Egito, Josué e Calebe atravessam o rio Jordão, conquistam todo aquele território na chegada de um novo reino, que era o reino dos judeus, né? Aqueles que eram servos de Yahvé. Então Jesus agora está anunciando um novo reino. Os judeus sabiam disso porque eles já estavam esperando a raiz de Jessé, aquele que viria para reinar e libertar os judeus. Como aqui os judeus estão dominados pelo Império Romano, obviamente eles estão à espera do Messias para que ele venha libertar o reino da Judéia do domínio dos romanos e assim os judeus possam ser verdadeiramente livres, expressão inclusive que Jesus utiliza para esclarecer o que é o evangelho que ele traz. E quando Jesus vem pregando, ele prega o evangelho de Deus, né? E esse evangelho de Deus, o evangelho de meu pai, né? O evangelho do Criador, o evangelho do Deus de Abraão, esse evangelho anuncia que é chegado o reino de Deus. Então, quando Jesus anuncia que é chegado o reino de Deus, as pessoas que estavam ouvindo ali naquele tempo, que não são pessoas como nós, que têm uma mentalidade moderna, né, uma mentalidade de mundo democrático, político, política eleitoral, urna, né, presidentes, governantes, não. A mentalidade daquelas pessoas era o quê? Mentalidade de reino, de império, de conquista, de monarca, de Césares. Então, quando Jesus está pregando a chegada de um novo reino, ele está anunciando, olha, está vindo aí um novo reino. E esse reino que está vindo aí, ele vem vencendo e ele vem para dominar. Porém, né, eu venho aqui precedendo o próprio reino que está chegando, eu venho aqui anunciar para vocês que vocês não necessariamente precisam se apavorar, porque há aqui opções. Você pode se manter como um resistente à chegada desse reino, ou você pode aceitar a chegada desse reino e se submeter a esse rei que vem aí. Se você se submeter, você não será destruído, vencido, morto. Muito pelo contrário, você será inserido nesse novo reino. Então, a mensagem de Cristo é uma mensagem que ela não é entregue para todas as pessoas, porque Jesus sabe que dentre todos os seus ouvintes, há muitos que são inimigos. Há muitos dos seus ouvintes que eles não estão com ouvidos para ouvir e compor esse novo reino. Por quê? Jesus vai falar em diversas oportunidades. Ele vai dizer que ele faz a sua pregação, mas nem todos o ouvem, porque há aqueles que têm os ouvidos fechados, porque eles não são dele, mas são do diabo. Esses que são do diabo não podem compor o reino de Deus, porque eles não são de Deus. Então Jesus, quando ele vai fazendo a sua pregação, ele faz uma pregação muito seletiva. A pregação de Jesus é seletiva porque ele mesmo vai deixar muito claro que ele veio não para realizar a sua vontade, mas a vontade do seu Pai. E o Pai entregou a eles, a Jesus, todos os seus filhos, para que Jesus viesse com a sua pregação, inserisse todos esses filhos de Yahvé no seu reino, pois Jesus é o próprio rei do reino do seu Pai. Então, quando Jesus faz a sua pregação, ele tem um problema complicado para resolver. Como Jesus vai pregar, mas dentre todos os seus ouvintes, ele vai conquistar
apenas os filhos de Deus, apenas as ovelhas, como ele pode pregar para todo o campo e as ovelhas virem, mas os cabritos ficarem do lado de fora do arraial? Então Jesus tem uma estratégia maravilhosa, que é a estratégia da parábola. E essa estratégia vai dominar toda a sua pregação. Então aqui na parábola do semeador, que é uma das primeiras, ele já revela o porquê de ele pregar por parábolas, e ele revela para os seus discípulos. E ele diz, como nós lemos aqui no texto, ele prega por parábolas para que aqueles que não são filhos de Deus ouçam, mas não entendam. Vejam, mas não compreendam. Para que, se compreendessem, eles acabariam se arrependendo e sendo salvos. Então Jesus está tendo uma explicação aqui muito simples, muito clara. E Jesus está pregando isso, não para todos, obviamente, ele está pregando isso apenas para os escolhidos, apenas para os seus. Então, quando a gente vai lendo o Evangelho, a gente vê, isso era uma compreensão muito fácil de ser tida naquela época, porque ainda não havia essa contaminação que nós temos hoje, que é essa contaminação universalista, esse espírito democrático que nós temos, esse espírito de justiça social, esse espírito de direitos, onde nós não consideramos que alguém tenha domínio, que alguém tenha autoridade, que alguém tenha poder. Até a palavra poder hoje ela é estranha, né? Obediência é uma palavra estranha, porque hoje tudo é liberdade, participação, opinião, democracia, voto, escolha, o que é uma grande mentira, pois nenhum de nós é livre para nada. Mas hoje, quando se fala no poder, no domínio, e nós aqui numa discussão acerca de cristianismo, há sempre uma resistência. E quando se fala sobre Jesus pregar para chamar de forma eficaz, não todos, mas apenas os seus, isso gera naturalmente nas pessoas um espírito de rejeição, como que Deus não fosse, como que se Deus assim agindo, ele acaba não sendo tão bom quanto poderia ser. Pois se Deus, ao invés de salvar apenas os seus, salvasse a todos, ele seria muito melhor. E as bênçãos seriam muito maiores, né? E a sua destra alcançaria muito mais pessoas. Então, essa dificuldade de compreender o que é o corpo de Cristo, ela tem dificultado a vida de muitas pessoas. E aqui nós temos uma situação que realmente é uma situação complicada se você não tem as estruturas, digamos assim, as estruturas cognitivas que você alcança lendo os evangelhos. Você veja que quando você lê Mateus, Lucas, logo no início nós temos ali as primeiras compreensões de Cristo sendo passadas para os seus seguidores, os seus discípulos, dentre as quais a primeira de todas é Jesus falando sobre os laços familiares. Então nós temos ali logo nos primeiros capítulos dos evangelhos aquela cena onde Jesus está pregando, os discípulos chegam e falam, sua mãe e seus irmãos chegaram aí, né? Para um pouquinho aí de pregar, vai lá, conversa com eles, né? Eles acabaram de chegar. E Jesus fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? E Jesus olha para a multidão e ele fala, esses são verdadeiramente, né? Verdadeiramente, minha mãe e meus irmãos. Porque Jesus, ele não usa uma força de expressão, mas ele usa uma revelação, né, literal do que é a realidade. Como ele diz para Nicodemos, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Então aqueles que se achegam a Deus por meio do arrependimento, eles nascem de novo. Se você nasceu de novo, você não nasceu da carne, porque para nascer da carne você precisaria voltar para o ventre da sua mãe, como disse Nicodemos. Então aqueles que se arrependem e chegam ao evangelho por meio de Cristo, eles nascem do espírito. Se você nasceu do espírito, é porque você morreu para a carne. Então agora você vive apenas para o espírito. Espiritualmente, aquela senhora ali não é minha mãe. Espiritualmente, aqueles homens, aquelas mulheres ali não são meus irmãos. Esses aqui, que eu não conheço carnalmente, sequer sei os seus nomes, esses são verdadeiramente meus irmãos, porque eu sou nascido do Espírito e eles também. Então hoje, quando se fala sobre isso, as pessoas têm ideia assim, eu entendi o que Jesus quer dizer, né? Na verdade, não é uma força de expressão.
né? É uma expressão forte, mas não é uma força de expressão, é literal, né? Então, quando nós estamos vendo o Evangelho, nós estamos vendo a todo momento uma escolha. Nós estamos vendo um chamamento que não é um chamamento público, ele é um chamamento que é dado publicamente, mas para chamar aqueles que são do arraial, aqueles que são ovelhas. Então, quando nós olhamos para o mundo hoje, já com essa sequência de más compreensões acerca do que é o Evangelho, o que é o cristianismo, o que é a igreja, a gente vem tão carregado de compreensões errôneas que fazem a gente sofrer. Como esse comportamento, como essa dúvida acerca dos entes queridos. Poxa, Fernando, mas eu amo a minha mãe. Claro, graças a Deus, né? Eu amo minha mãe, eu amo meu irmão, eu amo minha esposa. Claro, graças a Deus. Inclusive, Deus nos dá os laços de parentesco, os laços fraternais, os laços, todos os nossos laços de parentesco. Deus nos dá isso como uma oportunidade para que nós aprendamos sobre o amor. Até quando você ama um animal, né? Deus está te dando uma oportunidade para que você aprenda mais sobre o amor. Mas como tudo que Deus faz no mundo material, aqui nada é o fim. É apenas uma sombra, uma demonstração da verdade. Como o próprio Jesus diz, não ajunteis tesouros, né? Vendeis os seus bens e dai esmola. É o que Jesus diz, né? Porque Jesus está mostrando que nada nesse mundo é final, é verdadeiro. Então, não se prenda a este mundo, mas tenha neste mundo um direcionamento, como Jesus diz, eu sou o pão da vida. Então, é claro, ele não é um pão, mas o pão que nós temos neste mundo, uma comida, ele é um direcionamento para o verdadeiro pão, que é o próprio Jesus. Então, tudo nessa vida é um direcionamento. O problema é que hoje nós temos um cristianismo que ele é tão mal explanado que nós temos cristãos vivendo neste mundo. Algo que Santo Agostinho, no século V, ele já havia escrito a sua obra magna, mostrando que existem duas cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Você não pode viver na cidade dos homens, porque você não é de lá, você é da cidade de Deus. Então você precisa entender que você está indo para lá ou voltando para lá. Então, no fundo, nós precisamos entender o seguinte: assim como na Escritura, no Novo Testamento, nós não vemos proselitismo, nós não vemos nem Jesus, nem os apóstolos, em nenhum momento, insistindo com as pessoas para que elas venham para o reino de Deus, porque é muito melhor, você vai adorar, tem música, vai ter bolo, né? A gente vai se abraçar. Em nenhum momento você vê isso, né? Você vê muito pelo contrário, o evangelho sendo anunciado. É a chegada a um local e um anúncio. Deus enviou o seu Filho, e ele é Jesus. Creia nele e se arrependa dos seus pecados. E daí nós temos o anúncio sendo feito para outras pessoas. Essa mentalidade de hoje que o cristianismo ele é um processo de convencimento, e que quanto mais hábil eu for na minha retórica, mais eu tenho chance de transformar cabritos em ovelhas, transformar filhos do diabo em filhos de Deus. Essa é uma mentalidade que você não encontra nem na Escritura e nem na igreja primitiva. Então, ao longo do tempo, essa compreensão errônea foi fazendo com que muitas pessoas ficassem machucadas. Machucadas porque não entendem quem são, não entendem a quem pertencem e de onde vieram e para onde estão indo, e que por não entenderem, acham que o corpo de Cristo seria muito melhor se fosse composto por filhos de Deus e filhos do diabo. Então isso faz com que as pessoas fiquem machucadas, mas eu peço a você, revisite as Escrituras, revisite o Evangelho. Não é dado a nós, cristãos, olharmos para o mundo e sabermos quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Da mesma forma que Jesus, quando ele pregava, ele não pregava apenas para um grupo de pessoas. Ele não falava, você, você e você, pode ir embora, porque vocês são filhos do diabo. Você, você e você, vem aqui. Não, ele pregava para todos. Então, Jesus, que é Deus, que obviamente olhava para as pessoas, como o próprio João diz, né? Ele não se deixava enganar por ninguém, porque ele conhecia a natureza humana. Se o próprio Jesus olhava para o público e pregava a todos, muito mais nós, que não temos a ciência que Jesus tem, o conhecimento que ele tem. Então não é dado a nós conhecer quem foi chamado por Deus. O que é dado a nós é o quê? Imitarmos Jesus, pregarmos a todos. Agora, nós não podemos jamais entender ou insistir em um papel de uma igreja
que se torna uma igreja sedutora. E para finalizar, você veja que esse é o maior mal que nós temos hoje nas igrejas locais. A igreja local hoje, a igreja cristã, ela se tornou um lugar de sedução. A igreja, ela não é feita para os cristãos. Hoje, a igreja moderna não é feita para os cristãos. A sua congregação, que você pertence, que você é membro, ela não está preocupada com você. Ela está preocupada com os filhos do diabo. Ela está preocupada com a mocinha que usa mini saia e que está lá na rua ouvindo funk. Então ela quer fazer um baile funk gospel para que essa mocinha, filha de Satanás, ela possa vir para a igreja e rebolar aqui ao som de um salmo. Então a igreja hoje, ela está preocupada com os rapazes que passam horas na academia, malhando bíceps, né, para ficar grande, para ficar com a coxa grossa, para poder sair de shortinho na rua, correndo, seduzindo várias moças. Então eles estão preocupados com esses rapazes que não são filhos de Deus. E eles não querem anunciar o evangelho para essas pessoas, eles querem seduzir essas pessoas. Como fazer para que jovens vaidosos venham para a igreja? Como fazer para que as moças promíscuas venham para a igreja? Como fazer para com que... E assim, a igreja tem se tornado, na verdade, um mundo gospel. É um mundo igual está lá fora, só que, né, é gospel. Por que isso? Porque a igreja não está disposta a viver apenas com os filhos de Deus. Pois os filhos de Deus, eles são poucos. Eles não são muitos. E a igreja hoje, a igreja local, ela não suporta o vazio. Ela não suporta não ter sucesso. Ela não suporta um hall de membros com 40, 60 pessoas. Ela quer sucesso, ela quer like, ela quer visualização, ela quer grandes prédios, ela quer bênçãos, né? Ela quer grandeza, glória. Então, como ela quer isso, ela precisa largar, ela precisa, sabe, não dá para contar apenas com os filhos de Deus, porque são muito poucos. Então, eu preciso que bastante filhos do diabo também venham aqui para essa congregação. Então, você veja, eu peço que você medite nisso. Né? Se você tem dúvidas, se você não concorda, eu tenho convicção do que eu estou dizendo. Se você não concorda, se você tem dúvida, poste nos comentários. Eu posso complementar, né? Posso falar mais sobre isso. Mas o que eu espero aqui não é fazer digamos assim, um espírito de cisão, né? Separar, diminuir. Pelo contrário, nós queremos cada vez mais pessoas sendo salvas, né? Nós queremos, e assim nós devemos, porque o próprio Jesus ordenou, né? Orai ao Senhor da seara para que Ele mande mais trabalhadores, né? Porque Jesus olhava naquele tempo e via que a seara era imensa, né? E os campos já estavam maduros e era preciso colher, mas faltava trabalhador, né? Então, nós devemos orar, claro, para que Deus envie mais trabalhadores para a seara, para que nós tenhamos cada vez campos mais maduros e cada vez campos maiores. Mas nós não podemos jamais imaginar que os celeiros de Deus eles se enchem de joio e de trigo. Porque, na verdade, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus que separa, como o próprio Jesus diz. Eu não vim para trazer paz, mas para trazer fogo. Eu não vim para trazer paz, mas para trazer espada, para fazer separação. Numa casa de 5 pessoas, será 3 contra 2. É o que Jesus diz no Evangelho de João, né? Será mãe contra o filho. Jesus não diz, porque eu vim para salvar a mãe, e aí a mãe vai convencer a filha, que vai convencer o neto, aí vai estar todo mundo. Então, espero ajudar. Poste as suas dúvidas, os seus comentários e eu vou responder. Fiquem todos com Deus.